Reverendo Juan, fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Deus querido, este terremoto, Senhor, que possa vir quebrar todas as cadeias, Senhor, da nossa vida. Senhor, que venha nesta tarde, nos abençoa cada ouvinte, Senhor, que vai ouvir a tua mensagem agora. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso quando o terremoto de Deus acontece em nossas vidas, pastor Valdeci. Aleluia. Glória a Deus. Glória Ele a Deus. Muda as coisas de lugar. O terremoto de Deus é diferente, pastor Valdeci, porque ele não bagunça, ele não destrói. O terremoto de Deus organiza tudo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. É sobrenatural o terremoto de Deus na nossa vida. Aleluia. O poder de Deus, Valdeci. Aleluia, glória a Deus. O terremoto natural destrói a vida, destrói a casa, destrói a cidade, destrói o país. Coloca tudo ao chão. Mas o terremoto de Deus, ele abre as cadeias, pastor Valdeci. O terremoto de Deus, oh glórias! O terremoto de Deus abre as tumbas, Aleluia. remove as pedras que estão na sua vida, remove o problema, remove as legiões de demônios. Fala Deus, fala Deus. Como Deus é poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje, um dia especial, domingo, dia 30 de março de 2014. Graças a Deus por mais esse dia, meus irmãos. Já fazem 2014 anos e 3 meses que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Aleluia. Se eu estou aqui hoje é porque Ele subiu naquela cruz aquele dia. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu por esse 30 de março de 2014? Você já levantou as suas mãos e glorificou a Deus? Estar vivo aqui mais um dia. Você já agradeceu a Deus porque você tem 2 olhos, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, uma boca, 2 ouvidos e a sua saúde perfeita, e você pode levantar e deitar e andar. Você já agradeceu pelo 30 de março de 2014? Aleluia. Fala, Jeová. Meus irmãos, quantos de nós estamos precisando de um terremoto? Aleluia. O terremoto de Deus, meus irmãos, ele também tem um lado obscuro. O terremoto de Deus quer levar você a compreender a palavra dele. A Bíblia nos diz que Deus tem uma palavra e Ele age segundo a palavra dele. Ele não age fora da palavra, porque a palavra dele é soberana. De repente, a
coisas acontecendo na sua vida. De repente há dificuldades e há problemas que você não compreende. Por que, meu Deus, que está acontecendo isso comigo? Eu vou para a igreja quinta, eu vou sábado, eu vou domingo, eu canto no circulação, eu canto na mocidade, eu prego, eu louvo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na escola dominical. Oh, Deus tremendo. Meus irmãos, oh Pai Celestial, às vezes não compreendemos o que acontece na nossa vida. Às vezes está tudo uma bagunça, nós não conseguimos prosseguir, ficamos estacionados. Não só estacionados, mas ficamos presos. Muitas vezes os grilhões do pecado nos prendem, os grilhões do comodismo nos cercam e não podemos progredir. Não há prosperidade na nossa vida. E as dificuldades da nossa vida nos fazem olhar para o ímpio, nos fazem olhar para algo que não é de Deus, de uma prosperidade que não vem de Deus. É Deus, é Deus. E acabamos nutrindo uma inveja por algo que não é de Deus. Muitas vezes valorizamos aquilo que não tem valor algum. Muitos de nós temos valorizado as coisas que o mundo oferece. Em contrapartida, as coisas que o mundo oferece não dão valor nenhum em nós. É verdade, Deus. Nos voltamos para aquilo que Deus não preparou para nós. Então criamos uma inveja. O nosso coração fica endurecido. Nosso corpo adoece de tantos sentimentos ruins. Porque estamos valorizando e supervalorizando aquilo que Deus não tem para nós. Porque aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus preparou para o Valdecir, para a Cirlei, para a Rosa, para a Graziele, para a Ana Paula, para a Ivanilza, para o Emerson, para a Luciene, para a Maria, Ana, para o Jean, para a Lindalva, para a Ivanilda, para o Francisco, para a Leia. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para mim e para você, meus irmãos. Eu gostaria nesse momento de falar a vocês sobre um episódio bíblico que ocorreu na época do reinado de Davi. Essa passagem você encontra no segundo livro do profeta Samuel, o primeiro profeta. No seu capítulo 6. E o versículo
7 nos diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, repetindo: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8 diz: e Davi se entristeceu porque o Senhor em sua ira fulminara Uzá. No versículo 14 diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Repetindo: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Segundo Samuel, capítulo 6, o versículo 7 e o versículo 14. Um homem morto e um homem dançando. Um esticado no chão, o outro dando pulos no ar. O homem morto é o sacerdote Uzá. O homem que está dançando é o rei Davi. Os leitores de 2 Samuel não sabem o que fazer com nenhum dos dois. Um pequeno contexto nos ajudará, meus irmãos. A morte do primeiro e a dança do segundo tem algo a ver com a Arca da Aliança. Uma caixa retangular comissionada por Moisés. A caixa não era grande, 1,10 m de altura por 70 centímetros de largura. 3 dos objetos hebraicos mais preciosos ficavam na arca. Uma jarra de ouro contendo maná intacto. A vara de Arão que floresceu muito tempo depois de ter sido cortada. E as preciosas tábuas de pedra tocadas pelo dedo de Deus ao serem gravadas. Aleluia! Uma lâmina de ouro pesada chamada propiciatório servia como tampa para a caixa. 2 querubins de ouro com asas estendidas ficavam de frente um para o outro e olhavam para a tampa de ouro. Aleluia! Representavam a majestade do Senhor, guardando as leis e a necessidade do povo. A arca simbolizava a provisão de Deus, o poder de Deus, os preceitos de Deus e principalmente a presença de Deus. Durante a época do templo, o sumo sacerdote podia ficar uma vez por ano diante da arca. Após oferecer sacrifícios pessoais de arrependimento, ele entrava no Santo dos Santos. Segundo a história, com uma corda amarrada ao tornozelo, para que, perecendo ele, pudesse ser arrastado para fora da presença de Deus.
possível exagerarmos quanto à importância da arca? Eu acho difícil. Até onde seria preciosa para nós a manjedoura em que Jesus nasceu? E a cruz? É verdade. Se tivéssemos a mesma cruz sobre a qual ele foi crucificado, Oh Deus tremendo. daríamos valor a ela? Fala Deus, fala Deus. Eu daria. Você também daria. Por isso nos perguntamos, por que os israelitas não valorizaram a Arca da Aliança? Surpreendentemente deixaram-na acumular pó por 30 anos na casa de um sacerdote que morava a cerca de 11 quilômetros a oeste de Jerusalém. Negligenciada, ignorada. Mas Davi, recém-coroado, resolve mudar isso. Depois de organizar a cidade de Jerusalém, ele tem como prioridade trazer a caixa de volta. Planeja um desfile de alto nível. Aleluia. Convida 30 mil hebreus a participar. Eles reúnem-se perto da casa do sacerdote Abinadab. Seus 2 filhos, Uzá e Aiô, são responsáveis pelo transporte. Eles carregam a arca em uma carroça puxada por bois e começam a marcha. Trombetas soam, canções ecoam, e tudo segue bem ao longo dos 3 primeiros quilômetros, até que eles pegam um trecho ruim da estrada. Aleluia. Os bois tropeçam, a carroça balança e a arca se desloca. Uzá, pensando que a caixa sagrada estava para cair da carroça, estica o braço para segurá-la. O céu fulminou Uzá e ele morreu. Oh Deus tremendo. Isso acaba rapidamente com o desfile. Todos voltam para casa. Profundamente angustiado, Davi volta para Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-edom, enquanto Davi resolve tudo. Ao que parece, Davi é bem sucedido em sua missão, pois ao final de 3 meses ele volta, recupera a arca, reinicia o desfile. Desta vez ninguém morre, a dança. Davi entra em Jerusalém cheio de alegria, e Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Samuel 6,14. Oh, meus irmãos, Aleluia. nós vemos aqui 2 homens, um morto, o outro dançando. O que eles nos ensinam? Fala Deus. Especificamente o que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus. Aleluia. Fala Deus. É isso que Davi quer saber. É verdade. Como Deus. vou conseguir levar a arca do Senhor? Oh Deus tremendo. Fala Deus. Na história de Davi e seus gigantes, esse é um problema do tamanho de um gigante. Deus é um Deus distante. A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com as suas próprias condições. As mães se perguntam: como a presença de Deus pode vir sobre os meus filhos? Os pais pensam: como a presença de Deus pode encher a minha casa? As igrejas desejam em seu meio a presença de Deus que toca, que ajuda, que cura. Como a presença de Deus pode vir até nós? Aleluia. Devemos acender velas, entoar cânticos,
edificar um altar, liderar uma comitiva, doar um barril cheio de dinheiro. O que invoca a presença de Deus. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus. Uzá e Davi misturam morte e dança para revelar uma resposta. A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com as suas próprias condições. Ele dá instruções específicas quanto ao cuidado com a arca e com o seu transporte. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se dela. Então, só depois ofereciam sacrifícios por si mesmos e por suas famílias. Veja Levítico 16. A arca era erguida não com as mãos, mas com varas de acácia. Os sacerdotes passavam varas longas pelas argolas nas extremidades para carregarem-na. Os coatitas virão carregá-las, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Aleluia. Eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados. Números 4, 15 e 7, 9. Uzá deveria saber disso, meu irmão. Ele era um sacerdote coatita, um descendente do próprio Arão. Pare nesse momento. Eu vou repetir. Uzá deveria saber disso. Ele era um sacerdote coatita, um descendente do próprio Arão. Aleluia! Eu vou parafrasear. Você deve saber disso. Você é um sacerdote cristão, um descendente de Cristo. Aleluia! Nós devemos saber as nossas obrigações para com Cristo. Se você se diz um cristão, você tem que entender qual é o seu propósito nessa terra. Se você ainda não sabe, busque aprender quais são os propósitos de Cristo para a sua vida. Você é um descendente do próprio Cristo. Ele o comprou por bom preço, o tornou filho dele e o constituiu como sacerdote de Deus. Aleluia! Você é sacerdócio santo. Não brinque com o que eu estou dizendo para você. Uzá deveria saber disso. Você tem que saber que você é sacerdócio real. Você é sacerdócio santo e eterno de Deus. Deus. Você é um descendente do próprio Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus também. tenha misericórdia de nós, Senhor. Um descendente do próprio Arão. Uzá era descendente de Arão, um sacerdote coatita. A arca fora mantida na casa de seu pai Abinadab. Ele crescera com ela, o que talvez seja a melhor explicação para os seus atos. Ele recebe a ordem de que o rei quer a arca e diz: é claro que eu posso levá-la. Nós a tiraremos do celeiro e colocaremos ela na carroça. O santo tornou-se monótono. O sagrado de qualidade inferior. Por isso, ele molda as ordens por conveniência.
usando uma carroça em vez de varas, e touros em vez de sacerdote. Não vemos obediência ao sacrifício, vemos conveniência. O que será que eu estou vendo aqui, pastor? Aleluia. Será que eu estou vendo a história de Uzá? Ou será que eu estou vendo o presente da igreja hoje? Aleluia! Oh, Deus tremendo. Fala, Deus. Quantas conveniências foram implicadas dentro da igreja? Aonde está a obediência? Aonde está o sacrifício? Procuramos o melhor horário para fazer cultos. Buscamos apenas as palavras que são do nosso agrado. É verdade. Nos envolvemos apenas com as pessoas com quem mais nos identificamos. Nós vemos conveniência, nós não vemos sacrifício. Aleluia! É verdade. Será que era conveniente a Cristo descer dos céus e servir a pessoas miseráveis como os homens? Será que era conveniente a Cristo viver uma vida de necessidades e privações, sendo Ele o Senhor de todas as coisas? Fala, Deus! Fala, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aonde está a obediência? Aonde está o sacrifício? Não há, pastor, nós vemos apenas conveniência. Uzá não observou as leis de Números 4, 15, 7 e 9. Meus irmãos, nós não vivemos o Velho Testamento. Nós não vamos observar Números 4, 15, ou 7 e 9, ou a história da arca. A arca é a representação da aliança de Deus com o povo. Glória, aleluia, verdade. A aliança que você tem com Deus agora, meu irmão, não é a arca, não. É a cruz de Cristo. O que você está fazendo com a sua cruz? Aleluia! Você a está carregando? Ou você está colocando ela em cima de uma carroça? Em cima do seu carro importado? Em cima do seu salário? Em cima da sua felicidade? É nisso que você está colocando a sua cruz? Você quer carregar a sua cruz aonde? Oh, Deus tremendo! Você está precisando de um guindaste, porque a sua cruz é muito pesada. Uma coisa que não mudou na aliança é que assim como os sacerdotes deveriam carregar a arca nos ombros, a nossa cruz também tem que ser carregada nos ombros. Não vemos obediência ou sacrifício. Vemos conveniência. Deus virou-se. Mas ele tinha que matar Uzá. Ele tinha que tirar a vida dele. Essa pergunta foi feita para John Shulam. John cresceu em Jerusalém. Estudou no seminário de rabinos judeus ortodoxos. E ainda mora em Israel. Ele conhece o Antigo Testamento a fundo. Aleluia. Ele encontrou alguns amigos no aeroporto e os levou para Jerusalém, passando perto do lugar onde Uzá foi morto. A pergunta, opinou ele em resposta, não é porque Deus matou Uzá, mas em vez disso devemos nos perguntar por que ele nos deixa vivos.
A julgar pelo número de igrejas mortas e corações frios, eu não tenho tanta certeza de que seja assim. A julgar pelo número de pessoas desesperadas, crentes que não têm mais para onde correr, cristãos que só vivem a punho de problemas, eu não tenho certeza de que Deus não esteja fulminando ainda os usás dessa vida. Aleluia. É importante carregar a nossa cruz com o peso que ela tem. É verdade, Deus. Pastor Valdeci, eu estava em meus e-mails, isso já faz algum tempo, eu acho que isso já faz uns 2 anos, pastor. Isso me veio em minha memória hoje de manhã e eu quero falar aqui agora. Eu recebi uma postagem de uma pessoa, e naquela postagem havia 4 figuras. E naquelas 4 figuras haviam 4 pessoas, pastor. E era um caminho muito difícil e muito íngreme. E aquelas 4 pessoas, cada um tinha uma grande cruz em suas costas. Enquanto 3 daquelas pessoas puxavam as suas cruzes com todo o peso que ela tinha, uma daquelas pessoas arrumou uma ferramenta de serrar e começou a cortar a sua cruz para que ela ficasse mais leve. E começou a cortar a sua cruz para que ela ficasse mais leve. Ele cortou quase a metade da cruz dele. De repente, no meio do caminho aparece um abismo. Um grande abismo. Aquelas 3 pessoas que não cortaram as suas cruzes jogaram a cruz sobre o abismo e ela batia de uma ponta na outra do abismo, e ele passou por cima, atravessou o abismo e continuou carregando a cruz dele. Agora me diz, pastor, o que aconteceu com aquele que cortou a cruz pela metade? Caiu no buraco. Caiu no buraco. Aleluia. Meus irmãos, a nossa arca é a cruz. Na arca haviam 3 objetos preciosos. Aleluia. Um vaso de ouro contendo o maná, a vara contendo o poder, e as pedras contendo a lei. A cruz de Cristo contém o corpo dele, que é o nosso alimento. Que foi dado para que comamos do seu corpo. A cruz contém a ressurreição, que é a vida de Cristo que floresceu 3 dias depois de ter sido cortada. Aleluia. E a cruz contém o mandamento de Cristo que devemos morrer. Aleluia. Por aqueles que nós amamos, devemos dar a nossa vida para que outras vidas sejam salvas. Não temos uma arca, mas temos uma cruz, pastor. Aleluia. A imagem de Uzá morto manda um lembrete sério e arrepiante para aqueles de nós que conseguem buscar a Deus com a frequência que desejam, se arrepender de qualquer jeito, ir para a igreja de qualquer jeito, ensaiar de qualquer jeito, pegar a cruz pela metade, levar o dinheiro daqueles que não têm nada, os líderes que enganam e deturpam e mentem, pretendem ter comunhão sempre que desejam. A mensagem de Deus com o corpo de Uzá é essa: não relaxe diante de Deus. Deus não será levado em carroças convenientes, nem puxado por animais irracionais. Não relaxe diante do santo. Não o confunda com o gênio que sai de uma lâmpada depois de ela ser espregada, ou com o mordomo que aparece ao som de uma campainha. Deus vem, mas lembre-se, Ele vem com suas próprias condições. Ele vem quando ordens são respeitadas, quando corações estão limpos,
e a confissão é feita. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas e o segundo personagem? Qual é a mensagem do homem dançando? A primeira reação de Davi à morte de Uzá não é nada alegre. Ele retira-se para Jerusalém confuso e magoado, contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. 3 meses se passam antes de Davi voltar para buscar a arca. 3 meses. A arca ficou a 7 quilômetros de Jerusalém por 3 meses. Ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam o lugar de touros. O sacrifício toma o lugar da conveniência. Os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor. Será que temos nos consagrado para entrar na presença do Senhor? Será que temos voltado aos protocolos de Cristo? Será que nós estamos tomando o lugar dos touros? Será que estamos tomando o lugar da conveniência? Será que o nosso sacrifício está tomando o lugar da conveniência? Ou será que chegar meia hora antes do culto é muito para você? Será que jejuar 1 ou 2 horas por dia é muito para você? Será que buscar a Deus todo dia em oração na madrugada é muito para você? Se prepara aí que está vindo fogo do céu para a sua vida. Aleluia. E esse fogo não é positivo não, meu irmão. Se você tem comunhão sempre que você quer, chega na igreja a hora que você quer. Eu estou falando de igreja aqui, porque quando você decide que aquele lugar é o lugar que você vai buscar a Deus, e mais uma pessoa decide isso com você, meu irmão, aquele lugar onde você vai se torna o lugar da presença de Deus. Pode ser em qualquer lugar. Se você assume um compromisso em um lugar e você vai lá considerando aquilo a casa de Deus, se prepara, meu irmão, porque ali é a casa de Deus. E olha a forma com que você está indo para a casa de Deus, para a presença de Deus, sem se consagrar, sem orar, sem jejuar, sem fazer nada. Chega de qualquer jeito. O importante é chegar de banho tomado, perfumado, roupa de marca, tênis do melhor, carro importado, relojão daqueles mais caros, para todo mundo ver que você está chegando. De repente, tudo que você faz lá na sua casa é ficar brigando com seus filhos, brigando com as suas filhas, brigando com o seu esposo. Aí você vai chegar lá na igreja, que nem usar, não observou o protocolo, não observou o sacrifício, não se santificou, não se consagrou, não fez nada. Chega lá ruim, sai de lá pior. Não recebe nada, não tem nada, nunca vai receber nada. Porque vai para a presença de Deus de qualquer jeito. Pega a cruz e coloca numa carroça e sai puxando ela. Se torna irracional. Em vez de ser um culto racional, se torna um culto irracional. Um culto feito por animais ignorantes. Meu irmão, não se ofenda não. Observe. Como Davi faz as coisas. Os sacerdotes tomam o lugar dos touros. O sacrifício toma o lugar da conveniência. Os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor. Eles carregam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15:1, 4:15. Ninguém tem pressa. Tem irmão que não vê a hora de acabar o culto.
quando eles carregavam a arca do Senhor, eles davam 100 passos, Davi 6 passos. Davi sacrificava um boi e um novilho gordo, segundo Samuel 6,13, para cada 6 passos. Sem pressa, não. O cara chega 8 horas e quer que o culto acabe 9. A questão é que você não quer seguir um ritual que você mesmo concordou com ele, meu irmão. Se você consente em ir para um lugar, em habitar segundo uma doutrina, por exemplo, as doutrinas das igrejas, que oferecem o culto a Deus 3 vezes por semana, 4, 2 vezes por semana, você tem que seguir aquilo dentro do específico, e não só isso, e fazer ainda mais. Quando Jesus fala sobre o servo útil e o servo inútil, ele fala sobre isso, sobre honrar aquilo que você se compromete a fazer. Se o culto é 7 horas, chega às 6, ora 1 hora. Quando acabar o culto, chama os irmãos e ora mais 1 hora. Não, tem que ver a novela, tem que ir pro lanche, tem que dormir, tem um monte de coisa, tem um monte de conveniência. Sacrifício não tem, não. Depois não quer ser fulminado, não. Sua vida está fulminada simplesmente porque você tem desprezo pelas coisas de Deus. Mas reverendo, não, é verdade, meu irmão. Quando não agimos conforme o nosso compromisso assumido, nós estamos desprezando as coisas de Deus. Se você assume o compromisso, não importa o dia, não importa a hora. Assumiu, meu irmão, esteja lá. Faça corretamente, faça segundo Deus. Deus quer santidade, Deus quer obediência, Deus quer reverência. O que eu mais vejo hoje na igreja é o tal do celular. O cara está dentro da igreja com aquele celularzão. Eu vejo pastor presidente desse jeito. Olha a situação que as igrejas andam. Celularzão aqui, mexe pra lá e mexe pra cá. E a reverência de Deus está onde? A reverência dele a Deus está lá no boteco tomando pinga. Porque na igreja ela não está. A reverência à palavra de Deus sumiu. Foi pro Caribe tomar um banho de praia, porque dentro da vida dele não está. Dentro da alma dele não está. Depois, Senhor, por que eu estou sofrendo nesse fogo da luta? Por quê? Porque eu pego a palavra de Deus e trato ela. Não sou eu que estou dizendo, não, meu irmão. Isso aí está escrito em Amós 3. O livro de Amós, o profeta Amós, ele era um construtor, ele era um pedreiro. Deus chamou ele e falou: você vai ser profeta. E uma das profecias de Deus para o fim dos tempos é que nós pegaríamos a justiça e o juízo e o transformaríamos em alosna. Você sabe o que é alosna? Você sabe o que é um meio-fio? Sabe aquela parte entre o meio-fio e o asfalto que se chama sarjeta? Quando corre uma água ali, não cresce um lodo? O nome daquilo é alosna. Olha no que nós estamos transformando o mandamento de Deus. Isso foi profetizado em Amós 2460 anos atrás. É muito tempo. E é vivo até agora. Ninguém tem pressa. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Quando percebe que Deus está irado, Davi oferece um sacrifício e... o que ele faz, meu irmão? Vou te dar 4 opções. Ele ajoelha-se perante o Senhor, ele cai prostrado perante o Senhor, ele abaixa a cabeça perante o Senhor, ou ele dança com todas as suas forças perante o Senhor. Se a sua resposta foi a última alternativa, você acaba de ganhar o ingresso para a quadrilha da igreja.
Davi dança com todas as suas forças perante o Senhor. Cambalhotas, chutes para o alto, rodopiando, pulando. Não é o bater de pé ou o balançar de cabeças. Deus vem quando ordens são respeitadas, quando corações estão limpos e a confissão é feita. O termo hebraico descreve Davi andando em círculos, saltitando e pulando. Esqueça o arrastapé simbólico ou a valsa obrigatória. Davi, o matador de gigantes, torna-se Davi, o dançarino de braços duplos. Ele é o prefeito de uma cidade famosa no dia de um santo badalado, pulando e gingando à frente do desfile. E se não bastasse, ele tira o colete sacerdotal, a veste de linho para orações. O colete cobre a mesma parte que uma camisa longa, bem ali diante de Deus, do altar de todas as demais pessoas. Davi tira nada menos que a sua roupa íntima sagrada. Davi dança e nós abaixamos a cabeça. Prendemos a respiração. Sabemos o que está por vir, lemos sobre os ar. Sabemos o que Deus faz com os irreverentes e com os metidos. Ao que parece, Davi não estava prestando atenção, pois aqui está ele em plena presença de Deus e dos filhos de Deus, sacudindo a sua roupa íntima. Segure sua respiração, chame o coveiro. Até logo, rei Davi. Prepare-se para ser fritado, flambado e refogado. Mas nada acontece. O céu está em silêncio. Davi continua rodopiando e nós ficamos curiosos. A dança não chateia Deus? O que Davi tem que usar não tinha? Por que o Pai Celestial não está zangado? Pela mesma razão que eu não estava. Ela não faz agora. Mas quando eu era muito pequena, minha filha dançava quando eu chegava em casa. Meu carro na entrada da casa era sinal para ela começar a puxar a banda. Papai chegou! Ela anunciava passando, correndo pela porta. Bem ali no gramado, em frente de casa, ela dançava. Extravagantemente, com o rosto sujo de chocolate, as fraldas lá nos pés. Ela se exibia para que todos vissem. Isso me incomodava. Eu ficava irritado. Ficava preocupado com o que as pessoas pensariam. Dizia para ela se direitar e agir de forma madura. De jeito nenhum. Deus disse a Davi que se comportasse. Não, ele o deixou dançar. As escrituras não retratam Davi dançando em algum outro momento. Ele não dançou com a morte de Golias. Nunca sambou no meio dos filisteus. Não inaugurou seu tempo como rei, com uma valsa, ou dedicou a Jerusalém ungido pelo salão do baile. Mas quando Deus chegou à cidade, Davi não conseguiu ficar parado. Aleluia! Talvez Deus se pergunte como foi que é que nós nos contivemos. Não gostamos daquilo que Davi queria. A presença de Deus, Jesus prometeu, pastor Valdecir. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Contudo, faz quanto tempo que não enrolamos o tapete e celebramos noite afora a presença de Deus? O que Davi sabia que não sabemos? Do que ele se lembrou que nos esquecemos? Em uma frase poderia ser o seguinte: o presente de Deus é a sua presença. Seu maior presente é Ele mesmo. O pôr do sol tira-nos o fôlego. O azul do Caribe acalma nosso coração. Recém-nascidos levam-nos às lágrimas. O amor por toda a vida embeleza a nossa vida. Mas leve tudo isso embora. Prive-nos do pôr do sol, de oceanos, de bebês murmurando, de corações moles. Deixe-nos do deserto do Saara e ainda teremos razão para dançar na areia, porque Deus está conosco. Aleluia! Isso deve ser o que Davi sabia. Isso deve ser o que Deus quer que saibamos. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus ama você demais para deixá-lo sozinho. Por isso Ele não o deixou. Ele não o deixou sozinho com seus medos, suas preocupações, suas obediências, suas doenças, a sua morte.
Por isso, pule de alegria e faça festa. Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas para cada homem e cada mulher israelita. Deus está conosco, esta é a razão para a celebração. Usar o que parece deixou isso escapar. Usar havia um Deus pequeno, um Deus que cabia dentro de uma caixa e precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso Uzá não se preparou para ele não se purificou para se encontrar com o santo. Não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência. Coloque Deus da parte de trás de uma carroça e siga em frente. Ou em nosso caso, viva com o inferno por 6 dias e aproveite a graça do domingo. Quem se importa com aquilo que você quer, apenas use o crucifixo em volta do pescoço para ter sorte. Acenda algumas velas, faça alguma prece e tenha Deus do seu lado. O corpo sem vida de Uzá alerta contra tal irreverência. A falta de temor a Deus leva à morte do homem. Deus não será bajulado, controlado, evocado ou ordenado a descer. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda e intervém. Ele não responde a poções mágicas ou slogans inteligentes. Ele procura mais, procura reverência, obediência e corações com fome de Deus. E quando os vê, ele vem. E quando ele vier, deixe a banda começar. E sim, um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Que tenhamos o mesmo. Aleluia. A propósito, você se lembra do que eu disse sobre minha filha dançando de fraldas com um sorriso largo no rosto? Eu costumava dançar com ela. Você pensa que eu ficava lá e perdia a diversão? Não, senhor. Eu pegava no colo, nós rodopiávamos e pulávamos e nós girávamos, caíamos no chão. Nenhum pai perde a chance de dançar com seu filho. Aleluia. O que me leva à questão, será que Davi tinha um par para dançar, pastor? Que tenhamos o coração de Davi. Meus irmãos, Aleluia, aleluia. Glória a Deus. receba essa palavra na sua vida como bênção. Receba essa palavra. As dificuldades são grandes. Muitas das nossas dificuldades são porque não conhecemos a palavra de Deus. Jesus disse isso. Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Perecemos porque não conhecemos a palavra de Deus. Leve para a sua vida essa mensagem, que tenhamos o coração de Davi. Que não sejamos despreocupados como Uzá, que não ligou para nada, mas que sejamos como Davi. Que busquemos a Deus, que desejemos a Ele mais do que tudo, e que a sua presença seja única nas nossas vidas. Agradeçamos a Deus pelo dia de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um que está me ouvindo nesse momento.